Olá pessoal, professor Vicente. Nessa aula nós iremos trabalhar notação científica, tá? E quando a gente fala da notação científica, a gente vai trabalhar tanto na química quanto na física, tá? Essas duas disciplinas trabalham muito com a notação científica. Então é uma maneira de se trabalhar a potenciação utilizando a base 10. Então veja a definição aqui do que é essa notação científica. Imagine o número n igual a vezes 10 elevado a n, onde a é um número racional com parte inteira, possuindo somente um algarismo significativo. Então vamos ver o que significa eu trabalhar com um número que aparece apenas um algarismo significativo. Vejamos o exemplo 1. No exemplo 1 eu tenho 1,25 e esse número que está antes da vírgula é o que eu chamo de algarismo significativo. Portanto, ele só aparece o número 1. Então ele tem apenas o número 1 como algarismo significativo. No exemplo 2, eu tenho 12,5. 12,5 já existe dois números significativos, no caso o 1 e o 2, tá? E no exemplo 3, eu tenho 6,28. Nesse número, o 6 vai ser o algarismo significativo, portanto, esse número possui apenas um algarismo significativo, tá certo? Nós vamos dividir aqui o entendimento da notação científica em dois casos. No primeiro caso é quando eu pegar um número n e esse número for maior do que ou igual a 10. Então, quando eu pegar esse número maior do que ou igual a 10, a gente vai resolver da seguinte maneira. Imagine o exemplo 1. Eu tenho o número 586.293 e quero passar esse número para a notação científica. Para isso, eu tenho que deixar esse número com apenas um número significativo, que é o que a gente viu, né, na definição de notação científica. Para isso, basta eu colocar uma vírgula entre o 5 e o 8. Quando eu faço isso, fica 5,86293. Para compensar essa vírgula que eu coloquei, eu tenho que fazer um produto por 100 mil. Tá? Vou pegar 5,86293 e multiplicar por 100 mil. Mas por que eu tenho que multiplicar por 100 mil? Porque depois da vírgula, depois que eu coloquei a vírgula entre o 5 e o 8, ficaram 5 casas após a vírgula. E essas 5 casas eu vou compensar com esses zeros. Portanto, a quantidade de zeros aí que eu tenho, em 100 mil, que são 5, é exatamente a quantidade de casas que ficaram após a vírgula. E, logicamente, eu tenho que colocar o 1 para acompanhar esses zeros. Organizando melhor isso aí, isso vai ficar esse número 5,86293 vezes 10 elevado a 5. Por que 10 elevado a 5? 100 mil, existe 5 zeros, portanto, a base vai ser 10 e o expoente vai ser a quantidade de zero desse número. Okay? Então, esse número, 586.293, vai ficar 5,86293 vezes 10 elevado a 5 em notação científica. Vejamos o exemplo 2. Transformar o número 38.941 em notação científica. Deixando esse número com um único algarismo científico, vou colocar a vírgula entre o 3 e o 8. Fica 3,8941 vezes a compensação é multiplicar por 10 elevado à quarta. Esse 4 é por conta de ter ficado 4 algarismo após a vírgula. No exemplo 3, vamos passar o número 3,29 para a notação científica. Também deixar o número com um único algarismo significativo. Então, vou colocar a vírgula entre o 3 e o 2. Então, vai ficar 3,29 vezes 10 elevado ao quadrado, já que depois da vírgula ficaram 2 algarismos. Tá certo? Ok? No segundo caso da notação científica, nós vamos pegar um número que esteja entre 0 e 1. Ou seja, um número que seja maior do que 0 e menor do que 1. Então, vamos ver alguns exemplos que acontecem esse segundo caso. Perceba aí esse número 0,0000052. Vou transformar esse número para notação científica. Então, perceba que esse número, o algarismo significativo dele é o 0. Quando um número possui o algarismo significativo igual a 0, esse número é menor do que 1. Tá? E como proceder para transformar esse número para notação científica? Nós vamos fazer aqui o passo a passo nesse exemplo.
Nos outros exemplos a gente faz com mais facilidade, tá? Mais rapidez. Então, eu vou pegar esse número inteiro, que é o 52, e vou dividir pela quantidade de algarismos que tem até a vírgula. Então, eu vou dividir 52 por 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem 7 algarismos até chegar a essa vírgula, começando do 2 até chegar à vírgula. Se tem 7 algarismos, eu vou colocar 7 zeros e colocar um 1 na frente. Então, esse número vai ficar 52 dividido por 10 milhões. Quando eu faço isso, esse 10 milhões eu posso transformar numa potência de base 10. Então, vai ficar 52 dividido por 10 elevado a 7, já que ele possui 7 zeros, então a base é 10, o expoente é 7. Então, isso vai organizando mais isso, fica 52 vezes 1 sobre 10 elevado a 7. Lembrando da propriedade das potenciações, isso vai ficar 52 vezes 10 elevado a menos 7. Então, relembrando aquela propriedade lá, tá? Eu digo que se eu tenho 1 sobre A elevado a N, 1 vezes A elevado a menos N, que é igual a A elevado a menos N. Tá? Então, esse número aí vai ficar 52 vezes 10 elevado a menos 7. No exemplo 2, vamos pegar esse número e transformar em uma notação científica. Perceba que o algarismo significativo dele é 0, portanto, ele é um número menor do que 1. Tá? E aí é só proceder o quê? Com mais rapidez, eu vou colocar a vírgula entre 1 e o 3. Tá? Quando eu coloco a vírgula entre 1 e o 3, esse número vai ficar com apenas um algarismo significativo. Esse 36 vai ficar 1,36. Tá? E aí eu vou contar a quantidade de algarismos que ficaram do 1 até a vírgula. E aí, se eu contar, vai ficar 5 algarismos. 1, 2, 3, 4, 5 algarismos. Então, vai ficar a base, que é 10 vezes a quantidade de algarismos do 1 até essa vírgula. Eu não conto com o zero que está antes da vírgula. Tá? Então, vai ficar 10 elevado a menos 5. Exemplo 3, a velocidade da luz no vácuo vai ser igual a 300 mil km por hora. Eu quero transformar esse valor para notação científica. Bem simples, né? 300 mil km por hora vai ficar 3 vezes 10 elevado a 5. Por que 3 vezes 10 elevado a 5? Porque ele vai ficar com apenas um algarismo significativo. Eu poderia colocar 3,0 sem problema nenhum. E 10 elevado a 5, porque 3.000 tem 5 zeros. No exemplo 4, eu vou pegar um mol, isso trabalhado muito lá na química, e o mol tem esse número aí enorme, com 20 zeros. Né? Então, esse é um número muito grande, eu vou trabalhar esse número para notação científica. Então, eu vou colocar uma vírgula entre o 6 e o 0, então vai ficar 6,022, e vou contar quantos algarismos ficaram depois que eu coloquei a vírgula. E se eu contar, vai ficar 3 com mais 20, 23. Portanto, isso vai ser 6,022 vezes 10 elevado a 23. E o último exemplo dessa aula, no exemplo 5, diz: segundo a ONU, a Organização das Nações Unidas, a população mundial em 2017 chegou a 7,6 bilhões de habitantes. E eu quero transformar esse número, 7,6 bilhões, em notação científica. Primeiro, eu tenho que saber como escrever esses 7,6 bilhões de habitantes. Então, bilhões, eu já sei que, se eu falo em milhões, ele tem 6 algarismos. Se eu falo em bilhões, ele tem 9 algarismos. Então, esse número vai ficar dessa forma, 7 bilhões e 600 milhões de habitantes. Para mim transformar isso em notação científica, é só colocar a vírgula entre o 7 e o 6. Então, vai ficar 7,6 vezes 10 e contar quantos algarismos tem depois da vírgula. Então, vai ficar 7,6 vezes 10 elevado a 9. Então, essa aula de notação científica é uma aula bem simples, mas que tem toda uma importância, tá, para o estudo da química e da física, tá, e da própria matemática. Então, espero que vocês tenham entendido e até a próxima aula.